Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus, amém? Passando para deixar uma pequena reflexão a respeito de oração, amém? Oração que mantém o cristão em pé, que mantém um cristão avivado, alerta, vigilante. A oração que dá capacidade para que nós possamos vencer os desafios diários, vencer o velho homem, a velha natureza. O próprio Cristo, ele tinha uma vida intensa de oração. Em Lucas capítulo 3, quando ele está sendo batizado, a Bíblia diz que está orando e o céu se abre. Em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, ele está jejuando, está orando. Nós vemos que Jesus estava sempre em conexão com o Pai em oração. Curava, libertava, expulsava os demônios e ia para o deserto para orar. Passou uma noite intensa, uma noite inteira em oração para escolher os 12 apóstolos. Em João 17, antes de ir para a cruz, ele ora pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, ora por aqueles também que iriam ser alcançados pela pregação dos seus escolhidos, dos apóstolos. Nós vemos que Jesus, ele, diante do túmulo de Lázaro, ele está em oração para ressuscitar aquele homem. Vemos ele orando no multiplicar dos pães e peixes. Vemos ele orando no Getsemane antes de enfrentar a cruz. Vemos ele orando na cruz. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Vemos ele orando após a cruz. Vemos ele orando hoje, intercedendo hoje. Romanos 8,34 diz que ele intercede hoje por nós. Ele está a interceder por cada um de nós. Jesus tinha uma vida intensa de trabalho e de oração. Em João 4, quando ele tem uma conversa com aquela mulher de Samaria, os discípulos chegam e dizem: mestre, come. Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele estava preocupado com a obra de Deus. Ele estava preocupado em cumprir sua missão aqui nessa terra. Jesus, quando ele chega em Cafarnaum, na sua residência, porque ele tinha residência, ele só não tinha um canto próprio, uma morada própria, mas ele tinha residência. Ele estava em missão, de um lado para o outro, e é por isso que ele diz que as raposas têm covis e os pássaros têm seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha um canto próprio, fixo, porque ele vivia andando de um lado para o outro. Tanto é que quando ele chega lá, a casa toda fica cheia de pessoas. Jesus, ele muitas vezes não tinha tempo para descansar, mas ele tinha tempo para orar. Em Marcos capítulo 4, no versículo 35, ele está cansado depois de uma tarde inteira de cura, de libertação, e ele chama os apóstolos e diz: vamos para o outro lado. E mesmo ele cansado, ele tenta descansar um pouco. Na polpa do barco, a tempestade chega e os apóstolos vão lá acordar ele. Então, muitas vezes, as pessoas dizem: eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu tenho muito trabalho, eu ando para um lado para o outro. É só você olhar a vida de Jesus. Jesus tinha uma vida intensa. Jesus andava para todos os lados, a multidão o apertava, muitas vezes não tinha tempo para descansar, para comer. E ele estava sempre em oração. Sempre ele tirava um tempo, sempre ele tirava um momento para ir para um lugar sozinho para conversar com o Pai, se fortalecer, buscar poder do alto, forças para cumprir sua missão. Então, se ele, que tinha uma vida corrida, vamos dizer assim, tinha tempo para orar, por que nós não tiramos esse tempo também para nos fortalecer? Muitas pessoas estão fracas, muitas pessoas estão desanimadas, tristes, sem poder, desviadas dentro da igreja. Por quê? Porque não oram. Porque não tem uma vida de oração, não tem uma vida de fortalecimento espiritual. A oração nos mantém vivos, nos mantém ativos, nos mantém vigilantes. A oração nos mantém no espírito. Quem não ora vive na carne 24 horas. Pode ter certeza disso. Amém?
Então que nós possamos ter uma vida de oração todos os dias. Assim como o seu corpo físico, ele precisa de alimento todo dia, a sua alma também precisa ser alimentada da palavra e da oração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te direcione cada vez mais, em nome de Jesus. Pai do Senhor.